Eu sempre acreditei que o invisível poderia ser medido, disse Marie Curie. Onde muitos veem escuridão, eu vejo sementes de luz, disse Jesus. Luz que queima e cura, como os sais que pesquisei, disse Marie Curie. Toda luz pede um preço, mas nem todo preço é pedido por Deus, disse Jesus. Então, porque sinto que dei mais do que tinha, disse Marie Curie. Porque quem ama a verdade sempre sente que ainda falta, disse Jesus. A verdade exigiu minhas horas, meus olhos, minhas mãos, disse Marie Curie. E também te deu um nome que serve a muitos, disse Jesus. Você fala como quem conhece o que não se mede, disse Marie Curie. Bem-aventurados os que acreditam antes de tocar, e também os que tocam para aprender a acreditar, disse Jesus. Eu extraí milésimos de brilho de toneladas de minério, chamei-o de rádio, disse Marie Curie. E o povo chamou de esperança o que antes era apenas pedra, disse Jesus. Minha fé era no método, minha oração, a paciência, disse Marie Curie. Eu te honro por isso. A paciência é irmã da fé, disse Jesus. A ciência me pediu neutralidade, mas meu coração nunca foi neutro, disse Marie Curie. O coração queima para orientar a cabeça, não para dominá-la, disse Jesus. Teme-se quando se fala de fé no laboratório, disse Marie Curie. E teme-se quando se fala de ciência na igreja, o medo é velho, disse Jesus. Então como unir o invisível que medimos ao invisível que rezam, disse Marie Curie, chamando ambos de verdade e servindo aos dois sem idolatrar nenhum, disse Jesus. Eu via cintilações fracas num papel fotográfico e sabia que havia algo ali, disse Marie Curie. Como quem vê uma bondade mínima e adivinha um reino inteiro, disse Jesus. Meu caderno ainda brilha nos cofres, dizem que é perigoso, disse Marie Curie. Perigosa é a ignorância quando julga sem conhecer, mais que a luz que pede cuidado, disse Jesus. Trabalhei com Pierre sob um teto que pingava em panelas de ferro, disse Marie Curie. Onde 2 ou 3 buscam juntos, um teto simples vira templo, disse Jesus. Rejeitei patentes para que outros avançassem, disse Marie Curie. Quem reparte multiplica. Teu gesto ensinou generosidade à ciência, disse Jesus. Às vezes temo ter ensinado também imprudência, disse Marie Curie. Por isso existem vocações diversas, os que descobrem, os que regulam, os que cuidam, disse Jesus. Eu queria medir tudo, até o amor parecia precisar de uma unidade, disse Marie Curie. O amor se mede por quem se beneficia, nunca por quem se promove, disse Jesus. O mundo quis me ver heroína, eu só queria tempo para terminar as notas, disse Marie Curie. Heróis são pessoas comuns quando a luz apaga. O segredo é continuar servindo, disse Jesus. Dei aulas para moças, porque o saber não tem gênero, disse Marie Curie. Nem o reino. Dons são dados por causa dos outros, não do sobrenome, disse Jesus. Às vezes meu corpo fraqueja, disse Marie Curie. Coragens grandes cabem em corpos cansados, disse Jesus. Se eu pudesse recomeçar, ainda escolheria o caminho difícil, disse Marie Curie. Então teu sacrifício já foi respondido com sentido, disse Jesus. Há quem diga que entreguei a vida ao rádio, disse Marie Curie. Prefiro dizer que a doaste aos doentes que nunca verás, disse Jesus. Posso aceitar o preço se ele servir ao bem, disse Marie Curie. O bem não compra Deus, mas o espelha, disse Jesus. Senti inveja da certeza dos crentes, disse Marie Curie. Certeza demais pode ser preguiça, tua dúvida foi trabalho, disse Jesus. E tua fé foi trabalho, disse Marie Curie. Foi caminho, cruz e pão partilhado, disse Jesus. A cruz assusta, disse Marie Curie. Eu não te peço dor, te convido a sentido, disse Jesus. E o sentido me pede prudência, disse Marie Curie. Prudência não é medo, é amor com método, disse Jesus. Então fé e método podem apertar as mãos, disse Marie Curie. Podem e devem, quando não se tocam, os dois mentem, disse Jesus. Tenho filhas, temi deixá-las órfãs de conselhos, disse Marie Curie. Tua vida já aconselha, curiosidade com responsabilidade, disse Jesus. Gostaria de dizer às jovens, não fujam do difícil, disse Marie Curie.
E eu digo, não fujam do bem que custa, disse Jesus. Quando o mundo aplaudir, voltem ao laboratório, disse Marie Curie. E quando o laboratório exigir tudo, voltem ao humano, disse Jesus. No laboratório, confiança se ganha repetindo, disse Marie Curie. No coração, confiança nasce convivendo, disse Jesus. Eu calculo erros, você acolhe pessoas, disse Marie Curie. E ambos buscamos a mesma verdade, disse Jesus. Já encontrei falsos brilhantes. Como distinguir? Disse Marie Curie. Pelo fruto e pelo tempo. O falso brilha depressa e apaga cedo, disse Jesus. Minha balança é sensível. E a tua? Disse Marie Curie. Pesa intenções e reparte misericórdia, disse Jesus. Às vezes desejei ser invisível, disse Marie Curie. O invisível sustenta o visível. Nem toda obra precisa palco, disse Jesus. A fama me constrangeu, disse Marie Curie. A humildade te protegeu, disse Jesus. Eu anotava tudo, temias esquecer, disse Marie Curie. Eu escrevia em pessoas. Algumas páginas ainda estão em branco, disse Jesus. Que faço com os erros? Disse Marie Curie. Publica as correções e segue, disse Jesus. Que faço com o medo? Disse Marie Curie. Divide-o com os que te amam e continua, disse Jesus. Que faço com a culpa? Disse Marie Curie. Entrega-a, aprende e repara o que for possível, disse Jesus. Ganhei 2 prêmios, mas foi o tempo no laboratório que me fez, disse Marie Curie. Prêmios são ecos, vocação é voz, disse Jesus. Eu e Pierre rumávamos a pé para economizar, disse Marie Curie. Os passos silenciosos constroem pontes largas, disse Jesus. Recusei homenagens para voltar ao trabalho, disse Marie Curie. Quem sabe a missão não negocia com o aplauso, disse Jesus. Até hoje, pesquisas nascem do que descobrimos, disse Marie Curie. Teu legado é estrada, não vitrine, disse Jesus. Se o mundo perguntasse, eu diria perseverem, disse Marie Curie. Eu acrescentaria perseverem com bondade, disse Jesus. Dizes que não me pedes dor. Então por que tantos sofrem buscando o bem? Disse Marie Curie. Porque o bem enfrenta resistências invisíveis, disse Jesus. E as minhas, disse Marie Curie, eram mistura de limites do corpo e grandeza da missão, disse Jesus. Gostaria de ter cuidado mais de mim, disse Marie Curie. Quem cuida de si, cuida melhor dos outros, disse Jesus. Então meu zelo também precisava de método para a alma, disse Marie Curie. Sim, descanso, amizade e oração são instrumentos de precisão, disse Jesus. O laboratório não ensina a repousar, disse Marie Curie. O amor ensina. Ele manda desligar a luz quando já é suficiente, disse Jesus. Há quem pense que fé é apagar perguntas, disse Marie Curie. Fé é coragem para segui-las até o fim certo, disse Jesus. E o fim certo, disse Marie Curie, é o bem de muitos com o teu nome no rodapé, não no título, disse Jesus. Gosto desse rodapé, disse Marie Curie. Ele te cabia desde o começo, disse Jesus. Qual é o teu veredito sobre minha vida? Disse Marie Curie. Não dou vereditos, abro caminhos, disse Jesus. Então me mostra o próximo, disse Marie Curie. O próximo é sempre uma pessoa, não um prêmio, disse Jesus. Aos que nos ouvem, estude com integridade, cuide de si e sirva ao bem comum, disse Marie Curie. E se te falta força, pede. Pedir também é método, disse Jesus. Se te falta tempo, organiza. Organização é caridade, disse Marie Curie. Se te falta sentido, aproxima-te dos que sofrem e conversa, disse Jesus. O invisível não é inimigo, é convite, disse Marie Curie. E a fé não é atalho, é companhia, disse Jesus. Eu permaneci curiosa até o fim, disse Marie Curie. Eu permaneço contigo até o fim, disse Jesus. Obrigada pela visita, disse Marie Curie. Obrigado pela luz que aprendeste a repartir. Agora compartilha esta conversa, curta, comente e inscreva-se, disse Jesus.